neste domingo, encontramos aqui duas centenas de amigos, companheiros de caminho, de testemunhas de gratidão, ou de evocação de Alfredo Bruto da Costa. Dir-se-á, ato muito simples, muito singelo, quando comparado com aquilo que normalmente é notícia no dia-a-dia da comunicação social por esse mundo fora. Encontraram-se, reencontraram aquilo que continua vivo, Alfredo Bruto da Costa e o seu caminho, e o seu percurso, e a sua personalidade, e a sua doação à sociedade portuguesa. Evocaram-no gratamente, e assim foi. E, no entanto, este nosso encontro é muitíssimo mais importante do que isso. Se não, vejamos. Há que agradecer à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nossa anfitriã, evocando que Alfredo Bruto da Costa, entre muitíssimas outras coisas na sua vida, por aqui passou, como provedor, inesquecível. Foi governante, foi parlamentar, foi Presidente do Conselho Económico e Social, atuou onde pôde e quando pôde e como pôde na vida política, económica, social e cultural portuguesa. E aqui temos instituições, a Caritas, o Fórum Abel Varzim, que são elas próprias símbolos de uma ação continuada na nossa sociedade e ao serviço daqueles que mais necessitam dessa sua dedicação. Ouvimos o Secretário-Geral das Nações Unidas recordar, ele que está no topo do mundo, uma fraternidade de vocação, de percurso e de destino relativamente a Alfredo Bruto da Costa. Ouvimos a seguir ao leigo, o seu Dom José Tolentino Mendonça, dizer-nos dos seus encontros com Alfredo Bruto da Costa e como a sua vida tinha sido marcada, continuava marcada, será sempre marcada por esses encontros. Logo isto não é de sumenos. Ouvimos, eu tenho ouvido o professor Guilherme Oliveira Martins fazer várias apresentações, é das pessoas mais cultas que eu conheço, mais conhecedoras em maior profundidade. Eu penso que esta foi a melhor apresentação que lhe ouvi desde sempre. Tenho ouvido apresentações feitas com muita inteligência, com muito brilho, mas esta, além da inteligência e do brilho, teve muito coração. E isso se sentiu não apenas na forma, mas na substância de quem estava a dizer e a vibrar com aquilo que dizia. E estamos aqui e somos convocados para alguns tópicos sobre os quais eu ia refletindo. Devo dizer que não é um discurso escrito, que é num caminho um bocadinho diferente, mas o momento levou-me a mudar o percurso. E a primeira reflexão é a seguinte: a urgência da pobreza, a urgência do tema deste livro, mas também do empenhamento de cada um de nós, que se mede de forma quantitativa, mas depois é muito mais rico do que isso qualitativamente. Antes da pandemia, dizia-se que havia perto de 100 milhões de pobres. Depois da pandemia, perto de 120 milhões de pobres no mundo. Antes da pandemia, dizia-se que havia 2 milhões de pobres em Portugal. Depois da pandemia, 2 milhões e 200 mil. O primeiro grande objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, muito provavelmente, já não vai ser atingido em 2030. O grande objetivo da estratégia contra a pobreza, da luta contra o combate contra a pobreza
divulgado recentemente entre nós, aponta para saída da pobreza de 360 mil portuguesas e portugueses até 2030. O que significaria, se tudo continuasse na mesma e não houvesse fatores de crise e de agravamento, estarmos a falar em mais de 50 anos, ou a caminho de 50 anos, para atingirmos os 2.200.000. Dir-se-á, uma parte, pela lógica do envelhecimento da sociedade portuguesa, não deve ser contada, mas não deixemos de contar com tudo aquilo que será pobreza e transição do risco de pobreza para pobreza ao longo dessas décadas. Temos, portanto, um problema enorme. Um problema primeiro. O problema dos problemas. E só isso justifica a importância deste nosso encontro de hoje. Mas depois há uma segunda razão para essa importância. É que para muitos de nós aqui presentes há um dever de agir, que é a grande diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia sobretudo um dever de não agir, de não violar determinadas regras, princípios ou valores ou ditames. Agora há o dever de agir para os concretizar. Temos uma doutrina. E essa doutrina, no essencial, coincide, poderia não coincidir, mas coincide com aquilo que são princípios básicos adotados no plano internacional por várias organizações responsáveis e coincide com aquilo que é mais importante e crucial na Constituição da República Portuguesa. E coincide, e aqui o recordou o professor Guilherme de Oliveira Martins, desde logo na visão do destino universal dos bens terrenos, dos bens da terra. A diferença entre a propriedade e o uso, ou a propriedade e a posse dos bens de consumo, a distinção é do próprio Alfredo Bruto da Costa, e nos bens de produção. Somos gestores de bens que, na sua essência, na sua origem, na sua raiz e na sua finalidade, nos ultrapassam. E é assim que devemos assumir a nossa relação com esses bens, inseparável da relação com todos os outros e com o percurso do começo da concretização do processo de salvação e de vida eterna na vida terrena. Cada dia, cada hora, cada minuto. Dir-se-á, mas isso é o que é comum aos cristãos. E é tão importante que Alfredo Bruto da Costa falasse sempre nos cristãos. Ecumenicamente, nos cristãos. Mas é comum também a todos os demais, em termos de afirmação da dignidade da pessoa humana, de uma visão personalista do mundo e da vida. Isto nos une a todos os que nos dizemos personalistas, cristãos e não cristãos. Naturalmente com um apelo e um imperativo reforçado no caso dos cristãos. Para eles é muito mais simples aquilo que é a clivagem muitas vezes apresentada entre uma visão mais de iniciativa, de liberdade privada ou de sociedade dita civil, ou de mais de intervenção dos poderes públicos. Essa é uma questão menor relativamente aos fundamentos básicos e essenciais do posicionamento perante a vida e perante a sociedade. E também isso torna particularmente importante o nosso encontro hoje. O que Alfredo Bruto da Costa fez durante toda a vida e fez nesta obra foi reconhecer a urgência
do problema dos problemas e aplicar a essa urgência o que aplicou a toda a sua vida, a visão que tinha do mundo e da comunidade e das comunidades e da sociedade em geral, como sabemos, cada vez mais global. Depois, outra razão dá importância ao nosso encontro de hoje, que é o homem que aqui nos convoca. O que eu chamaria o testemunho de um profeta. Alfredo Brito da Costa foi um profeta. Não foi só no Antigo Testamento que houve profetas. No Novo Testamento e na sua vivência, a história da cristandade está cheia de profetas. Muitos deles, começou a dizer-se no dito popular, pouco ouvidos e mal ouvidos no seu tempo e na sua sociedade e na sua comunidade. Ele foi um profeta. E foi um profeta com as características que o definiam. Porque era um profeta que pensava, mas que agia. Era um profeta que pensava com rigor científico, mas não dissociava a fé da ciência e a ciência da fé. Não havia um Alfredo Brito da Costa cientista e um Alfredo Brito da Costa homem de fé. Eram inscindíveis. Não havia um Alfredo Brito da Costa homem do pensamento e de fé e um Alfredo Brito da Costa militante na comunidade em que se inseria. Eram um só, inscindível. E foi assim toda a vida. Cortante, quando era necessário ser cortante. Facilitado, isso mesmo, a sua assertividade, pela sua formação científica, pelo seu rigor, pelo seu apreço pela matemática, pela sua exigência ética. E depois sempre militante e sempre entusiasta. Sempre. Foi assim a vida, foi assim a obra, foi assim o testemunho. Esta obra insere-se nesta vida de profeta. Deixa-nos a lembrança da sua profecia. Deixa-nos, para que não esqueçamos. E o professor Guilherme de Oliveira Martins explicou em pormenor essa profecia, tal como ele era, sistematizada, organizada e rigorosa. Começa onde deve começar, prossegue por onde deve prosseguir, faz a história que é preciso fazer, vem à atualidade internacional e vai à atualidade nacional. E depois vem à atualidade da vida de cada um de nós. Eu não vou repetir o que aqui foi dito pelo professor Guilherme de Oliveira Martins. Ele disse tudo dessa profecia. Outra razão de ter sido importante o encontro de hoje. Não é muito vulgar encontrarmos a propósito de profetas. Encontramos a propósito de coisas banais, corriqueiras, conjunturais, que parecem o drama do fim dos tempos e apenas o drama do fim dos telejornais desse dia. Mas há mais. Acontece que este testemunho de profeta nos convoca para o mundo, mas convoca para Portugal. E nos convoca para Portugal e somos lembrados a recordar como não temos muitos profetas como Alfredo Brito da Costa. Não tivemos na nossa história e não temos no nosso presente. Mas a cristandade em Portugal não teve muitos profetas, teve bastantes profetas. E não teve tantos apóstolos e missionários das causas mais valiosas, teve. Mas a história, temos de admitir, da cristandade em Portugal
é mais depressa a história da proximidade ao poder de cada momento. Ao poder da monarquia absoluta, ao poder de alguns poderes temporais subsequentes, ao poder da ditadura em alguns momentos, ou das ditaduras, por razões sociológicas, por razões que tinham a ver com o facto do país rural ser o que era, e esse país rural era mais depressa ultramontano do que preocupado com uma visão mais aberta do ponto de vista social, e portanto ter ficado de um dos lados da história e não do outro lado, e no outro lado muitos dos que ficavam não tinham a ver com a cristandade, mas havia quem tivesse a ver com essa cristandade, havia, e houve profetas, não era a maioria da cristandade. Não podemos responsabilizar ninguém por isso, porque cada qual vivia legitimamente a sua fé da forma como entendia que devia vivê-la. É muito injusto fazer processos de intenção a esse percurso, mas o percurso foi o que foi. Foi o que foi. Foi o que foi e é o que é. Foi o que foi e é o que é. Todos nós temos, ao menos algumas vezes na vida, a tentação de esquecer o destino universal dos bens terrenos, de esquecer o desapego de que fala Alfredo Bruto da Costa, esquecer a vivência da pobreza voluntária ou facultativa, esquecer, solicitados por premências mais variadas de sobrevivência, que no fundo são mais egoístas do que comunitárias, o que são os tempos da crise, e portanto nem sempre os vivendo em termos solidários da forma ainda mais generosa, porque generosa muitos e muitas viveram e têm vivido. E a palavra de Alfredo Bruto da Costa destina-se a lembrar que não há nada mais radical, mais subversivo do que o Evangelho. Não há. Não há, de facto. Em termos de compromisso de vida. Portanto, não admira que muitos dos que acreditam no Evangelho, muitas vezes, entendam que é radical demais e fiquem por posições que são as possíveis, mas não as radicalmente exigíveis. Desde logo na ética do cuidado, que é uma expressão que ele utilizava muito, mas que a Maria de Lourdes Pintacilgo também utilizava muito. E muitos outros utilizavam muito. E por isso é tão importante este livro. E por isso é tão importante encontrar-nos aqui. É muito importante, e é curioso que o Alfredo Bruto da Costa termina a sua reflexão com aquilo que é um pouco longo, que eu vou ler, mas que é uma questão nuclear, e das mais debatidas sem ser debatidas na sociedade portuguesa. Pensava-se que estivesse resolvido desde que Sofia Melbrenner escreveu: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Mas não estava resolvida. Diz Alfredo Bruto da Costa: temos de reconhecer que o nexo entre a fé cristã e a política tem sido pouco valorizado e praticamente não existe para a maior parte dos cristãos. Menos ainda se verifica que o problema da pobreza tenha o lugar que merece entre os critérios em que assentam as respectivas opções políticas. Ao abster-se da intervenção política, o cristão demite-se do exercício consistente da caridade e da justiça, ambas dotadas de uma dimensão interpessoal particularmente importante, mas que permanecem limitadas nas suas consequências quando as suas exigências e implicações não chegam a penetrar na esfera política. De outro modo,
O exercício do amor ao próximo não chega às origens e às causas estruturais da pobreza. A expressão concreta do amor ao próximo varia, além do mais, com as características da sociedade e com o progresso do conhecimento quanto à natureza e as causas dos problemas sociais. E aqui temos o que, aliás, faz parte da trilogia com que ele examina a pobreza, aqui já referida. Primeiro, enfrentar a privação. Segundo, garantir a autonomia e a autossuficiência. Terceiro, ir às causas e agir sobre as causas. Agir no plano pessoal, interpessoal. Essa é uma das dimensões da ética do cuidado. Agir no plano social, diríamos político, no sentido mais vasto da política social, económica, cultural, política em sentido estreito, indo à natureza, indo às causas, e fazendo como cristão, não como cidadão, como cristão. Mas há oposição, não há oposição. A liberdade religiosa consagrada na Constituição é a liberdade de viver a fé tal como ela é. E a fé não se vive dentro dos templos só, não se vive dentro das comunidades que perfilham a mesma fé só, não se vive à porta fechada, nos debates, nas reflexões, nas orações, vive-se num espaço público. Não viola a Constituição, antes aplica a Constituição a vivência da fé no espaço público. Alfredo Bruto da Costa pertenceu a uma geração que fez isso, e fez isso a maior parte do tempo em ditadura. E aí era óbvio. Mas se era óbvio em ditadura, por que é que é menos óbvio em democracia? Qual é a lógica? Quer isto dizer que há que existir unicidade, uniformidade nas vivências de fé? Não. Cada qual tem o seu percurso de fé. Quer dizer é que a fé tem inevitavelmente implicações sociopolíticas, senão uma fé coxa. Senão uma fé coxa. E daí a atualidade desta obra. Daí a importância que cada vez que se discute o problema da pobreza, ou o problema que para Alfredo Bruto da Costa é indissociável das desigualdades sociais, cada vez que se discute o problema da justiça na sociedade portuguesa e se discute em comunidades cristãs, seja impossível não ver as implicações políticas dessa discussão. E se discute em geral na sociedade portuguesa, é impossível que os cristãos, de acordo com o percurso que cada qual tem da sua fé, não se sintam obrigados a projetá-la no espaço público. E que não pode ser mais público do que numa democracia. Por definição, é mais público, é mais exigente, é mais partilhado, é mais participado do que numa ditadura. Este apelo é muito importante, penso eu, e por isso esta obra é tão importante e por isso o encontro de hoje é tão importante. Resta-me acrescentar que Portugal entenda que há gestos que são símbolos, valem o que valem, e para o Alfredo Bruto da Costa provavelmente valiam de uma forma muito circunscrita. Ele prezava muito mais a substância das coisas do que propriamente o rito, mesmo quando o rito escondia uma substância. Mas entendo que é justo ao evocarmos-lo e ao recebermos aqui mais um testemunho do profeta, eu entregue à família aquilo que Portugal me pediu para que entregasse, que é a ordem da liberdade, porque uma forma de viver a profecia é viver a libertação da pobreza, e ele transformou isso num signo da sua vida.